Samara, ano de 2025. Um crime chocante e assustador que abalou a cidade tornou-se um dos mais comentados da história recente. O ex-prefeito, um político influente, e sua esposa desapareceram sem deixar vestígios. O desaparecimento deles causou uma onda de preocupação entre os familiares. As buscas começaram. No entanto, logo veio à tona uma verdade terrível. A principal suspeita é a própria neta deles. Câmeras de segurança a registraram com um barril misterioso. No apartamento foram encontrados vestígios de substâncias químicas e o dinheiro das vítimas de repente começou a aparecer em operações financeiras suspeitas. Todas as evidências apontavam para um crime cuidadosamente planejado. Mas o que poderia tê-la levado a tomar tal atitude? Dificuldades financeiras? Dívidas ou algo ainda mais sombrio? Por que, após a prisão, ela insiste em permanecer em silêncio? Vamos investigar. Samara é uma cidade com uma história rica e localização estratégica às margens do Volga. É um grande centro industrial onde os negócios estão intimamente ligados à política e a círculos elitistas fechados. Nos anos 1990 e 2000, formou-se aqui um equilíbrio especial entre o poder, os grandes negócios e as estruturas criminosas. As elites locais exerciam influência muito além da região, e sua riqueza frequentemente se baseava em fluxos de petróleo, acordos obscuros e jogos políticos de bastidores. Uma das figuras-chave da elite de Samara era Viktor Tarkov. Todos conheciam seu nome, desde funcionários públicos até autoridades do crime. Ele não apenas administrava a cidade, mas também controlava uma parte significativa de sua economia. Nascido em Kuibychev, Tarkov trilhou o caminho de engenheiro químico soviético a empresário de sucesso. Depois tornou-se um alto funcionário e, por fim, prefeito de Samara. Esse cargo o tornou ainda mais influente, mas também lhe rendeu muitos inimigos. A família Tarkov não era apenas rica, era uma verdadeira dinastia, acostumada ao poder e ao luxo. O próprio Viktor Tarkov possuía imóveis de luxo, terrenos, carros caros, e seus familiares desfrutavam de todos os privilégios de seu status. No entanto, por trás da aparência de prosperidade, escondiam-se problemas sérios. Ekaterina Tarkova, neta de Viktor, nasceu em 1995 em Samara, em um ambiente onde riqueza e influência pareciam algo natural. Sua mãe, Lyudmila Tarkova, cresceu com o status de herdeira de uma família poderosa, enquanto o pai de Ekaterina, Sergei Loginov, era conhecido nos círculos criminosos pelo apelido de Lord. Desde jovem, Lyudmila Tarkova convivia com pessoas de reputação duvidosa. Apesar de ter acesso à melhor educação e às amplas oportunidades que o pai lhe proporcionava, ela escolheu uma vida despreocupada e ociosa. Na década de 90, seu círculo passou a ser composto por representantes do mundo do crime, entre os quais ela se sentia bastante confiante. Seu primeiro marido, Konstantin Shcherbakov, estava ligado a um dos grupos criminosos de Samara e morreu em 2001. Após a morte dele, Lyudmila se envolveu com Sergei Loginov, um homem não apenas do mundo do crime, mas também participante ativo de esquemas fraudulentos no setor de petróleo, que lhe rendiam milhões. Em 2010, ele foi preso por planejar o assassinato de funcionários do FSB após o que acabou atrás das grades. No entanto, Lyudmila também seguiu os passos do marido. Ela colaborava de perto com grupos criminosos, participava de esquemas fraudulentos e no final também acabou presa. Em 2021, Lyudmila Tarkova tornou-se ré em um enorme processo criminal. Ela tentou extorquir 200 milhões de rublos do deputado da Duma da província de Samara, Alexander Melev, ameaçando divulgar materiais comprometedores relacionados à sua vida pessoal. No entanto, seu plano fracassou. Melev imediatamente procurou a polícia. Em dezembro de 2022, Tarkova foi presa e, em breve, o tribunal a considerou culpada. Como resultado, ela foi condenada a 7 anos de prisão em uma colônia de regime comum. Os anos de adolescência de Ekaterina Tarkova se passaram em condições de total liberdade e ausência de qualquer controle. Sendo neta de um político influente, desde criança ela nunca precisou de nada, mas ao mesmo tempo não compreendia o real valor do dinheiro. Ao contrário dos colegas, ela nunca foi limitada nos gastos, não lhe exigiam sucesso nos estudos e não estabeleciam regras rígidas. Isso gerou nela uma sensação de permissividade que só se fortaleceu com o passar dos anos. Desde cedo, Ekaterina levava uma vida luxuosa. Ela era atraída por marcas caras, festas de elite e contatos com pessoas influentes.
Naqueles anos, a vida noturna de Samara prosperava e Tarkova rapidamente se viu cercada pela juventude dourada, filhos de pais abastados, para quem a diversão era o sentido da vida. Nesse meio, álcool e substâncias proibidas eram algo comum. Ekaterina não pensava no futuro, era totalmente sustentada pelo avô e a mãe, ocupada com seus próprios negócios criminosos, não interferia em sua vida. Os problemas começaram quando Ekaterina se envolveu com substâncias proibidas e seu comportamento tornou-se visivelmente agressivo. Com o tempo, a dependência se intensificou e ela já não conseguia ficar sem doses regulares. Seu círculo social foi mudando gradualmente. Apareceram pessoas dispostas a lhe oferecer qualquer coisa em troca de dinheiro, favores ou da influência de sua família. Apesar da generosa mesada do avô, Ekaterina começou a gastar mais do que lhe era dado. Em 2016, quando sua reputação em Samara já estava longe de ser impecável, ela conheceu um cidadão israelense no Chipre. O romance deles se desenvolveu rapidamente e logo eles se casaram. Ekaterina adotou o sobrenome do marido, tornando-se Belskaya. Em 2017, eles tiveram um filho. No entanto, a vida em família não mudou seu estilo de vida. Ela continuava a causar escândalos, abusava do álcool e não sabia controlar suas emoções. O marido não aguentou e, após 2 anos, pediu o divórcio. Após a separação, Ekaterina voltou para Samara, deixando a criança sob os cuidados dos avós. Agora sua família voltou a sustentá-la completamente. O apoio financeiro era garantido pelo avô Viktor Tarkov, que, apesar do comportamento dela, nunca deixou de ajudar. No entanto, nem isso parecia suficiente para ela. Ekaterina gastava enormes quantias em entretenimento e substâncias proibidas, mas pela primeira vez se deparou com a redução dos recursos financeiros. Em 2020, sua situação tornou-se crítica. Ela tentou fazer um curso de reabilitação, mas logo teve uma recaída e voltou ao antigo estilo de vida. Agora, seu comportamento tornou-se ainda mais incontrolável. O dinheiro não era suficiente, mas as necessidades continuavam as mesmas. Na tentativa de conseguir dinheiro, ela começou a vender seus pertences, bolsas caras, joias, celulares, ícones dados pelo avô e pela avó. Os valores familiares não a interessavam. Naquele momento, o dinheiro era mais importante para ela. Com o tempo, Ekaterina passou a pedir dinheiro emprestado a conhecidos, mas logo deixaram de confiar nela. As dívidas se acumulavam e os credores exigiam cada vez mais insistentemente a devolução do dinheiro. Ela se viu em um beco sem saída. Ela não queria trabalhar e não tinha fontes legais de renda. Percebendo que a neta não pretendia mudar de estilo de vida, Viktor Tarkov começou a reduzir o apoio financeiro a ela. Para Ekaterina, isso foi um golpe. Ela via a atitude do avô não como uma tentativa de ajudar, mas como uma traição. Ela tinha certeza de que ele era obrigado a continuar sustentando-a. Os conflitos familiares ficavam cada vez mais intensos. As brigas se transformavam em ódio aberto. Ekaterina não escondia sua irritação, acusando abertamente o avô e a avó por todos os seus problemas. Com o tempo, sua raiva só aumentava. Em determinado momento, ela percebeu que a única maneira de resolver de uma vez por todas suas dificuldades financeiras era eliminar aqueles que a impediam de ter acesso à herança. Em 2023, a situação financeira de Ekaterina Tarkova piorou drasticamente. Suas dívidas chegaram a 700 mil rublos. Esses valores ela pegava de diferentes fontes. Parte emprestava de conhecidos, parte fazia em organizações de microcrédito e o restante pegava com pessoas que não toleravam atrasos na devolução do dinheiro. Para alguns, ela prometia pagar em breve, mas ao mesmo tempo não tinha nenhuma possibilidade real de quitar as dívidas. A pressão por parte dos credores aumentava. As ligações e ameaças tornavam-se cada vez mais insistentes. Foi exatamente nesse período que Ekaterina começou a tentar vender os bens de sua família. Percebendo que precisava urgentemente de dinheiro, ela passou a procurar compradores para objetos de valor pertencentes aos seus familiares. Entre os itens de seu interesse estavam não apenas ícones antigos, mas também joias e até o carro da avó. De acordo com os dados da investigação, ela realmente conseguiu vender parte desses objetos. Mas mesmo esses recursos se mostraram insuficientes. Foi então que Ekaterina pensou em vender imóveis registrados em nome de Viktor Tarkov.
No entanto, seu avô, com muita experiência e controlando seus próprios ativos, não permitiria que a neta dispusesse de seus bens sem o seu conhecimento. Ela entendia que enquanto ele estivesse vivo, não conseguiria ter acesso total ao dinheiro dele. No início de janeiro de 2025, Viktor e Natalia Tarkov desapareceram repentinamente e pararam de responder às tentativas de contato. Familiares, amigos e parceiros de negócios tentaram entrar em contato com eles, mas seus telefones permaneciam desligados. O desaparecimento do casal rapidamente causou preocupação entre as pessoas ao seu redor. Essas pessoas não eram do tipo que desaparecem de repente sem avisar, especialmente Viktor Tarkov, que sempre mantinha contato, inclusive com parceiros de negócios e também com ex-colegas. Quando, no dia 3 de janeiro de 2025, ele não respondeu às felicitações de aniversário, isso imediatamente preocupou seus entes queridos. O primeiro a soar o alarme foi o ex-vice de Tarkov. Ele tentou ligar para Viktor várias vezes, mas sem sucesso. Logo ele recebeu uma mensagem estranha, todas as perguntas para Katia. Isso pareceu suspeito. Tarkov sempre escrevia corretamente, respeitando a pontuação, mas aqui o estilo era completamente diferente. As tentativas de entrar em contato com o casal continuaram, mas todas sem sucesso. Então seu assistente registrou um boletim de ocorrência na polícia sobre o desaparecimento. Após a solicitação oficial, a polícia imediatamente iniciou a investigação. Os investigadores, antes de tudo, verificaram o local de residência dos Tarkov, analisaram suas últimas transações financeiras e examinaram as gravações das câmeras de vigilância. Logo começaram a surgir detalhes preocupantes, indicando um comportamento estranho de Ekaterina Tarkova. As suspeitas aumentaram após a análise de suas transações financeiras. Pouco antes do desaparecimento dos parentes, ela fez compras suspeitas e depois tentou apagar os vestígios da presença deles no apartamento. Quando a equipe de investigação chegou à casa onde moravam Viktor e Natalia Tarkov, deparou-se com uma cena estranha. Apesar da ausência de sinais evidentes de luta, o local estava incomumente limpo. Os peritos encontraram vestígios de reagentes químicos que normalmente são usados para remover vestígios biológicos. Durante uma inspeção minuciosa do apartamento, os peritos utilizaram equipamentos especiais para detectar vestígios ocultos, invisíveis a olho nu. No banheiro e na cozinha foram encontrados vestígios de substâncias biológicas, que após análise laboratorial confirmaram a presença de sangue. A perícia de DNA revelou que os vestígios encontrados pertencem a Viktor e Natalia Tarkov. A quantidade de sangue encontrada foi insignificante, o que permitiu à investigação supor preliminarmente que a morte ocorreu de uma forma que não provocou grande sangramento. A atenção dos investigadores se concentrou por um longo tempo nas compras feitas por Ekaterina, algumas semanas antes do desaparecimento de seus parentes. De acordo com os dados obtidos, ela encomendou pela internet recipientes plásticos, substâncias químicas, sacos resistentes e trajes de proteção. Essas aquisições pareciam especialmente suspeitas, pois não tinham um propósito doméstico óbvio. Além disso, sua situação financeira na época permanecia instável e os grandes gastos não condiziam com seu estilo de vida habitual. A análise de suas ações recentes mostrou que Ekaterina também começou a se desfazer ativamente dos bens do avô e da avó. Em um curto período de tempo, ela colocou à venda uma série de itens valiosos que pertenciam a Viktor Tarkov. Entre eles estavam ícones antigos, joias, bem como um Toyota RAV4, que era usado por sua esposa Natalia. A venda de itens tão valiosos em um curto espaço de tempo levantou questões para a investigação, já que não havia confirmação de que os proprietários haviam transferido voluntariamente a ela o direito de dispor de seus bens. Paralelamente, a investigação solicitou o detalhamento das ligações telefônicas e mensagens de Viktor e Natalia. A análise dos dados obtidos revelou que seus telefones celulares continuaram ativos mesmo após a data presumida do desaparecimento. Além disso, mensagens foram enviadas de seus números para conhecidos e parentes, nas quais se afirmava que o casal supostamente havia viajado. No entanto, uma perícia linguística revelou inconsistências no estilo e na construção das frases, o que levou à suspeita de que outra pessoa estava usando esses telefones. Uma suspeita adicional surgiu pelo fato de Ekaterina ter usado o telefone do avô para acessar o internet banking dele.
Os investigadores constataram que, após o desaparecimento de Viktor Tarkov, foram feitas tentativas de realizar operações financeiras a partir de suas contas bancárias. Embora o acesso aos fundos não tenha sido totalmente obtido, o próprio fato de tentativas de manipular o dinheiro de outra pessoa enquanto o paradeiro do proprietário era incerto tornou-se mais uma prova significativa. Quando a quantidade de evidências se tornou suficiente, a polícia decidiu prender Ekaterina Tarkova. As operações foram realizadas no apartamento do avô dela, onde ela continuou morando mesmo após o desaparecimento dele. Durante a prisão, Ekaterina se comportou de maneira surpreendentemente calma. Ela não tentou resistir, não demonstrou indignação e não fez perguntas sobre os motivos da detenção. Também não havia sinais de nervosismo ou preocupação, o que parecia incomum para uma pessoa suspeita de cometer um crime grave. Após ser levada à delegacia, ela foi interrogada. No primeiro interrogatório, Ekaterina se recusou a prestar depoimento, alegando estar se sentindo mal. Os investigadores continuaram o trabalho e apresentaram a ela as provas encontradas. No entanto, em vez de dar explicações claras, ela começou a mudar as versões do ocorrido. Seus depoimentos eram contraditórios e suas explicações não resistiam a críticas. No decorrer de novas ações investigativas, foram encontradas provas adicionais que permitiram reconstruir a possível cronologia do crime. Os agentes continuaram analisando as gravações das câmeras de vigilância, os depoimentos das testemunhas e os rastros digitais deixados nos telefones e computadores da suspeita. Todo esse material ajudava a compor um quadro mais preciso do que aconteceu. A principal linha de defesa dela passou a ser a recusa total em admitir culpa. Ela afirmava que não sabia nada sobre o paradeiro dos parentes e que vendia os bens deles supostamente a pedido deles próprios. No entanto, as provas reunidas indicavam o contrário. Os investigadores continuaram a reconstruir a cronologia do crime, descobrindo cada vez mais evidências que apontavam para o envolvimento dela. Cronologia do crime. Possíveis versões. O mecanismo exato do assassinato ainda não foi estabelecido, mas a investigação considera vários cenários possíveis de envenenamento. De acordo com uma das versões, Ekaterina poderia ter preparado o crime com antecedência, misturando veneno na comida ou nas bebidas de seus familiares. Isso explicaria a ausência de sinais de luta e de sangue no apartamento. No entanto, a perícia médico-legal não encontrou provas claras do uso de venenos. Golpes com objeto contundente. Outra versão sugere que as vítimas foram mortas rapidamente, possivelmente com golpes na cabeça. A ausência de grande quantidade de sangue no apartamento pode indicar que o crime foi cometido dessa forma. Os golpes poderiam ter causado morte instantânea, após o que Ekaterina começou a se livrar dos corpos, estrangulamento. Essa hipótese é considerada uma das mais prováveis. Se a criminosa quisesse evitar barulho, ela poderia ter usado esse método. No entanto, a investigação ainda não apresentou provas suficientes a favor dessa versão. Após cometer o crime, Ekaterina precisou se livrar dos corpos e a investigação supõe que ela recorreu a medidas radicais. As imagens das câmeras de segurança mostram isso, como Ekaterina leva para o apartamento um grande barril plástico azul. Mais tarde, esse mesmo recipiente aparece na cena já no quintal da casa. Os investigadores acreditam que nele poderiam estar os restos das vítimas. Além disso, o caso envolve substâncias químicas que poderiam ter sido usadas para decompor tecidos humanos. Alguns meios de comunicação relataram que supostamente foram encontradas partes de corpos humanos na geladeira do apartamento. No entanto, não há confirmação oficial dessa informação. Mesmo assim, peritos registraram vestígios microscópicos de sangue em diferentes partes do apartamento. Apesar das tentativas de limpar o local cuidadosamente, a investigação continuou e cada nova evidência reforçava ainda mais a versão de que Ekaterina Tarkova estava envolvida no desaparecimento e, provavelmente, no assassinato de seus parentes. Um detalhe curioso: pouco antes disso, Ekaterina afirmava que havia quebrado a perna e se locomovia com muletas. No entanto, no dia em que ela levou para fora os sacos e o barril, as muletas desapareceram de repente e seu andar estava confiante. Além disso, os vizinhos afirmaram que, nesse período, viram um homem desconhecido ao lado dela, que possivelmente a ajudou a transportar o barril. No entanto, sua identidade ainda não foi estabelecida, e a investigação continua em andamento.
A investigação acredita que Ekaterina se desfez dos restos mortais em partes, jogando-os em contêineres de lixo localizados em diferentes bairros de Samara. Mais tarde, os resíduos desses contêineres foram levados para o aterro sanitário Preobrajenko. Os agentes das forças de segurança começaram a realizar buscas no lixão. No entanto, já se passou tempo demais e dezenas de toneladas de lixo tornaram as buscas praticamente impossíveis. Além disso, está sendo considerada a hipótese de que parte dos restos mortais possa ter sido destruída com o uso de produtos químicos ou outros métodos, mas até o momento isso não foi confirmado. Após a conclusão da investigação e a coleta de todas as provas, o Ministério Público apresentou acusações oficiais contra Ekaterina Tarkova. Ela foi acusada de duplo homicídio com o objetivo de se apossar de bens, além de profanação dos corpos das vítimas. O processo judicial gerou grande repercussão pública, pois a acusada era neta de um ex-prefeito e o próprio crime se destacou por sua crueldade extrema. Após a prisão de Ekaterina Tarkova, a investigação considerou a possibilidade de envolvimento de sua mãe. A pergunta era lógica: poderia Ludmila, estando na colônia penal, de alguma forma influenciar a filha e ter interesse na morte dos próprios pais? No entanto, não foram encontradas provas diretas de sua participação no crime. No momento do crime, ela já estava presa há vários anos e não tinha possibilidade física de organizar isso. No entanto, seu papel na formação da personalidade de Ekaterina não deixa dúvidas. Desde a infância, Lyudmila mostrava à filha que dinheiro e poder podiam ser conquistados por meio de engano, manipulação e crime. Ekaterina absorveu esse modo de vida e, no final, isso a levou ao ato mais terrível. A acusação pediu prisão perpétua para Ekaterina, pois o crime foi cometido com motivação financeira e extrema crueldade. Uma das questões que permaneceu em aberto durante o julgamento foi se havia ou não um cúmplice. A investigação considerou a hipótese de que Ekaterina não poderia ter cometido um crime tão complexo sozinha. A identidade do principal candidato ao papel de possível cúmplice foi revelada. Tratava-se do detento Vitalii, com quem Ekaterina conheceu durante as visitas à mãe na colônia penal. Os investigadores descobriram que Ekaterina mantinha um contato próximo com essa pessoa. De acordo com os registros telefônicos, antes do crime, ela ligava para ele com frequência e também transferia dinheiro para sua conta. No entanto, não havia provas diretas de sua participação no crime. O tribunal o considerou como possível coordenador do crime, mas no momento da sentença não havia provas suficientes para acusá-lo. O caso de Ekaterina Tarkova tornou-se uma das histórias criminais mais notórias dos últimos anos. A opinião pública ficou dividida. Alguns consideravam Ekaterina uma criminosa fria, que cometeu o crime por causa da herança. Outros sugeriam que havia pessoas mais influentes por trás dela. No entanto, a maioria concordava em uma coisa: o crime foi desumano e merecia o castigo mais severo. No momento, as sessões do tribunal continuam e são transmitidas pelos canais federais de televisão, enquanto jornalistas publicam novos fatos sobre a vida de Ekaterina, seus problemas com substâncias proibidas e dívidas. A sociedade ficou chocada com o fato de que a neta de uma pessoa influente poderia cometer o assassinato de parentes por dinheiro. De acordo com os dados mais recentes, Ekaterina Tarkova parou de falar devido ao estresse. Durante os interrogatórios e as sessões do tribunal, ela não disse uma palavra e parecia distante. De acordo com uma das versões, ela pode ter desenvolvido mutismo, uma condição em que a pessoa perde a capacidade de falar e de responder a perguntas. Outra versão sugere sopor, um estado pré-comatoso, caracterizado pela perda da atividade consciente, mas com a preservação dos reflexos. Em breve, ela deverá ser encaminhada para uma avaliação psiquiátrica no Hospital Psiquiátrico de Samara para avaliar seu estado mental e descartar possível simulação. Espera-se que o exame dure pelo menos 30 dias. Após o crime, permaneceu a questão da herança. Segundo dados preliminares, o patrimônio do ex-prefeito foi avaliado em 145 milhões de rublos. No entanto, Ekaterina perdeu todos os direitos à herança. Pela lei, pessoas condenadas pelo assassinato dos testadores não podem reivindicar seus bens. Restava apenas um possível herdeiro, o filho menor de idade de Ekaterina, que após sua prisão foi colocado sob a tutela dos órgãos de assistência social. O pai dele, cidadão de Israel, soube da situação pelas notícias.
O tribunal analisava a questão da transferência da guarda da criança para o pai, mas as autoridades russas não tinham pressa em tomar essa decisão. Os bens de Viktor Tarkov, por decisão judicial, deveriam ser transferidos ao herdeiro legal mais próximo, já que Ekaterina foi privada do direito à herança. A questão permanece em aberto. No momento, até 19 de fevereiro de 2025, o processo judicial contra Ekaterina Tarkova ainda não foi concluído e a sentença não foi proferida. Ela permanece sob custódia até 2 de abril de 2025. A investigação continua analisando a possível participação de outras pessoas no crime, incluindo o detento Vitaly Lukin, com quem Ekaterina mantinha contato. No entanto, até o momento, não foram apresentadas provas diretas de sua participação. O advogado de Ekaterina informou aos jornalistas que sua cliente continua em silêncio e não comenta as acusações feitas contra ela.